Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, Lisboa. Encerrado há anos, este enorme conjunto no miolo do Campo Santana tem 3 edifícios classificados como património cultural relevante. Um desses edifícios é um exemplar raro no mundo. Panóptico. É assim que se chama a este modelo arquitetónico, utilizado em várias partes do mundo desde meados do século XIX para controlar populações perigosas. Neste caso, no caso do Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, para controlar doentes mentais violentos. É a arquitetura ao serviço do controle dos comportamentos. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook. Bem, é pequeno. O espaço é muito exíguo. Mas tem mesmo assim uma janela. Mas tinha a janela de ventilação e que o óculo para visionar. Para visionar nos 2 sentidos, evidentemente. Nos 2 sentidos, mas basicamente a ideia era de vigilância e de ver se estava tudo bem. Fernando Vieira ainda trabalhou nesta enfermaria de segurança? Nesta mesma enfermaria, cerca de 1 ano, 1 ou 2 anos. Após ter a especialidade como jovem psiquiatra, até porque já estava ligado à psiquiatria forense, ou havendo concurso aqui no hospital, optei por concorrer para este hospital, justamente para vir trabalhar em psiquiatria forense, serviço ao qual pertencia esta enfermaria. Enfermaria de segurança, com esta forma que a torna notável sob o ponto de vista patrimonial, tinha a noção de que estava a trabalhar num cenário que era, enfim, de um valor patrimonial universal, porque é disso que se trata, é uma peça rara? Sim e não. Eu tinha a noção que vinha trabalhar com este tipo de doentes e o peso histórico, tudo que isto implicava. O local. Agora não tinha, do local. Agora não tinha a noção
que era um edifício que claramente que era um edifício histórico. Sabia que era uma enfermaria que tinha 150 anos, não tinha a noção de toda a estrutura e de toda a importância face à própria estrutura dita panóptica em termos arquitetónicos. Isso não tinha. Eu sugeria, antes de começarmos a conversar sobre a sua experiência aqui e sobre a história da psiquiatria, isso é com o Soutor, que ouvíssemos o José António Bandeirinha, professor de Arquitetura na Universidade de Coimbra, que nos vai falar da história do surgimento deste modelo arquitetónico tão singular. O Panopticon, como modelo, enquanto modelo arquitetónico, é a consignação espacial de uma ideia de permanente vigilância. Essa é a sua essência. Portanto, a vigilância permanente sobre o ser humano, exercida sobre o ser humano, como medida de reabilitação do crime. E isso, inevitavelmente, está associado à possibilidade de reabilitação. Ou seja, está associado ao século XVII, ao final do século XVII, a Rousseau, a Voltaire, à ideia de que o criminoso não nasce, não é pecaminoso no seu âmago. É alguém a quem a sociedade tornou criminoso, tornou pecaminoso. Portanto, o que nós temos que fazer é reverter esse efeito social maléfico e transformá-lo de uma outra forma, criando os dispositivos espaciais, sobretudo, para isso. E essa ideia da possibilidade de reabilitação é muito discutida, é muito debatida em Inglaterra, sobretudo. Há um senhor chamado John Howard que provoca no Parlamento um Act. Um Act é uma medida legislativa do Parlamento Britânico, que é o Penitentiary Act, ao longo do qual, depois de várias vicissitudes, se forma uma comissão, e a essa comissão vai pertencer um filósofo iluminista, um homem de gênio chamado Jeremy Bentham. Ele tem a ideia da possibilidade de criar uma cadeia de reabilitação. É um edifício inicialmente semicircular, depois passa a um círculo completo, com um cilindro, pode ser um octógono, um prisma octogonal no centro, a partir do qual uma só pessoa pode vigiar a toda a sua volta. E este modelo é um modelo genial, é um modelo que depois pode ser aplicado em prisões, mas também pode ser aplicado em hospitais, pode ser aplicado na circunstância combinada de prisão e hospital, pode ser aplicado em casas de pobres, por exemplo, em fábricas. Aliás, o primeiro modelo é exatamente uma fábrica. E a ideia é a vigilância com o mínimo de meios possível. Portanto, uma só pessoa, em teoria, pode vigiar uma quantidade que chega às centenas, porque depois se distribuem por vários pisos, de pessoas. O Bentham traz essa ideia para a Inglaterra, que é muito discutida, mas, na verdade, exportar preços para a Austrália, em primeira instância para os Estados Unidos, mas depois, mais tarde, para a Austrália, era mais barato e mais simples. No final do século XVIII, há também, para o Reino das Duas Sicílias, é construída uma prisão numa ilha do Mediterrâneo ao largo de Nápoles, a ilha de San Stefano. É construído um panópticon circular, depois com uma estrutura que lhe confere o eixo, uma estrutura um paralelepípedo de entrada. É uma prisão insular, portanto, posta num rochedo, no meio do Mediterrâneo, e é pouco conhecida porque é realmente um local de desterro extremo. Não se sabe se será o primeiro panópticon, é realmente um panópticon já mesmo do final do século XVIII, de 1795, e os outros que vêm a ser construídos e que são conhecidos, a prisão de Pentonville, em Londres, por exemplo, ou a Eastern State Penitentiary de Filadélfia, já são mais tardias, já são com o século XIX bem entrado, na década de 40, de 50. E esta ideia de possibilidade de remissão a partir da vigilância é acrescentada com a ideia de remissão a partir do isolamento. E então as prisões deixam de ser locais de motins coletivos, de gente a gritar coletivamente, a protestar, etc., locais onde se criam micro-sociedades para ser um local de isolamento total. E as penitenciárias americanas, com este modelo pioneiro de Filadélfia, passam a ser quase mosteiros de silêncio.
Em Portugal, esta reforma judicial discute-se desde o liberalismo, mas na verdade só vem ter aplicação arquitetónica já no final do século XIX, com um conjunto de penitenciárias que são construídas, 2 modelos exatamente iguais, um em Coimbra, que vem a ser, logo desde o início, mesmo na viragem do século, em 1901, uma penitenciária nacional, e que ainda existe, ainda funciona como penitenciária nacional. Um em Santarém, que também desde o princípio vem a ser usada como prisão para mulheres, agora já não é, creio que já não é. A penitenciária de Lisboa, que é um modelo diferente destes, é um modelo radial, mas também panóptico, que é muito mais inspirada no modelo de Lovaina. E o pavilhão circular do Hospital Miguel Bombarda. E de todos estes, o panóptico não é um conceito, portanto, o modelo depois varia. O modelo de Santarém de Coimbra é cruciforme, o de Lisboa é radial, o de Miguel Bombarda aproxima-se bastante mais da ideia original desenhada dos irmãos Bentham, que é um círculo inteiro. Portanto, tem o paralelepípedo que lhe confere o eixo, tal como a prisão de Santo Stefano no Mediterrâneo, e depois o modelo é circular só de um piso. Tinha também a torre panóptica, na torre de quem vê sem ser visto, que é essa a essência do panóptico. É aberto, é ao ar livre, particularidade que partilha também com o Carcere de Santo Stefano, ao largo de Nápoles, e essa circunstância é essencial porque, na verdade, em alguns estudos para panópticon, sobretudo no modelo exclusivamente penitenciário, e nós sabemos que o Miguel Bombarda é um modelo misto, portanto é saúde e cárcere ao mesmo tempo, é modelo de hospital e de cárcere ao mesmo tempo. A ideia era que no centro tinha que estar às escuras, que era para o vigilante ser pouco visto. E no caso do Miguel Bombarda, não. O céu conferia ali um elemento um pouquinho desestabilizador, porque, na verdade, a ideia de encarceramento ficava a descoberto, com a possibilidade de nós termos... O céu é o elemento de maior liberdade que nós conseguimos ter quando o vislumbramos, não é? Quando queremos a sensação de liberdade, olhamos sempre para o céu. Fernando de Vieira, a julgar pelo que nos diz José António Bandeirinha, este panóptico é um panóptico suave, bem à portuguesa, não é? Porque, por exemplo, onde é que está a torre? Não tem torre, mas esteve inicialmente. Aliás, isto foi encomendado, digamos, foi pedido ao governo pelo Miguel Bombarda em 1893. Acredita-se que já haveria algumas negociações porque foi logo despachado positivamente e o edifício penso que entrou em funcionamento em 1896. E na altura, efetivamente, tinha uma torre. Não é muito claro porque é que a torre desapareceu. Sabe-se que em 1900 e pouco já não haveria torre, haveria uma bica. Uma bica como? De água? É a única situação que está descrita. E depois passou a haver um lago. E quando eu trabalhei aqui, ainda havia esse lago. Realmente, o panóptico, a lógica deste modelo é os guardas verem sem serem vistos. Sem torre, isto perde todo o sentido. Efetivamente, este edifício foi construído especificamente como anexo penitenciário, presos com doença mental e alienados criminosos. E posteriormente... Alienados era a expressão que se usava na altura, era a não é? expressão que se usava na alienados. Altura. Hoje em dia seriam os inimputáveis com perigosidade, mas eram os alienados criminosos da altura. E, mas volto a dizer, sem torre... A torre existiu por poucos anos. Há fotografias de 1899, 98 com a torre. Em 1900 e pouco há algumas fotografias que já aparecem sem torre. De facto, isso traduz alguma suavidade, se quisermos, mas, sobretudo, o que é mais relevante é o facto de que estes edifícios são construídos... Se calhar, desculpa interrompê-lo, se calhar não havia guardas, porque nós sabemos que havia sempre muito pouco
pessoal neste tipo de equipamento, não é? Digamos que esse é um problema crónico, se calhar não só em Portugal, se calhar e no não resto do tinham mundo. guarda para Mas, vigiar, de facto, isso está escrito, os funcionários que havia neste hospital eram claramente escassos para a população que o hospital tinha. Mas a importância do Miguel Bombarda neste tipo, em todo o hospital, de certa maneira, era contribuir para medidas de higiene. Miguel Bombarda fazia questão que houvessem espaços abertos. Inclusive no restante do hospital havia alamedas para passeios. Portanto, os doentes deixaram de estar fechados e sobretudo por razões higiênicas, porque havia uma mortalidade elevada, por promiscuidade que gerava infecções e imensas diarreias que eram infecciosas e que se contagiavam. E, portanto, uma das primeiras medidas do Miguel Bombarda foi reorganizar, separar por sexos as enfermarias, separar de acordo Estavam com todos nosologias. misturados antes de Miguel Bombarda? Estava tudo, aliás, o importante para o Miguel Bombarda, e eu penso que torna este edifício único, é efetivamente o facto de ele ser um espaço aberto, amplo, aberto, e inclusivamente sem arestas, para evitar que os doentes se pudessem ferir. Isto é uma novidade total, temos que pensar que estamos em 1893, quando isto começou a ser projetado, é incrível, não é? E toda a construção foi feita, efetivamente, a pensar nisto, até por causa da natureza dos doentes que aqui estavam. E não são só os bancos, estamos a falar de janelas, Claro. as paredes, é tudo abaulado, é extraordinário. Miguel Bombarda, neste hospital, e mesmo justamente antes de solicitar a construção deste anexo, uma das medidas principais dele no hospital foi, por um lado, a reorganização administrativa dos serviços. Portanto, o Miguel Bombarda veio para cá, para este hospital, em 1892. E o hospital existia, os doentes estavam aqui desde 1848. Porque o cenário anterior a Miguel Bombarda era dantesco, não é? Dantesco, medonho. Aliás, mesmo assim, o que era mais dantesco e medonho era antes de existir este hospital. Foi o Marechal Duque de Saldanha que, em 1848, visitou umas caves, umas enfermarias no então convento de Santo Antão, que é atualmente o Hospital de São José, e verificou o estado de degradação em que os doentes se encontravam e, por decreto... Doentes mentais. Os doentes mentais se encontravam e, por decreto, efetivamente, nesse mesmo dia, transitaram perto de 200 doentes do sexo feminino e, posteriormente, penso que só um ano depois, do sexo masculino também. Mas, portanto, a urgência dessa medida dá conta do horror que ele experimentou quando testemunhou. De facto, antes de Miguel Bombarda, os doentes mentais, chamados alienados, eram considerados degenerescências a esconder, a tapar, não é? Não era propriamente uma população que se cuidasse. Os doentes mentais passaram por cocheiras, são referidas as cocheiras de Castelo do Conde de Castelo Melhor, são referidas umas cabanas de Rocio, eventualmente umas caves, mas finalmente os doentes mentais transitaram então para o convento de Santo Antão, que era o Hospital de São José, duas enfermarias específicas, que, sendo visitadas pelo Marechal Saldanha, Duque de Saldanha, que efetivamente verificou o estado tão degradado que ordenou a transição para este espaço. Fui inspecionar o Hospital de São José. Não me é possível achar termos adequados que possam exprimir o horror que me causou o estado em que encontrei os alienados. As prisões de feras em todos os pátios de bichos que tenho visto são habitações magníficas comparadas com os cárceres em que penavam os infelizes alienados. Miguel Bombarda era um psiquiatra, quem diga que ele terá sido o primeiro neurologista, se quisermos, porque ele, dentro da psiquiatria, tinha um ponto de vista muito biológico, anti-metafísico. Era tudo científico. A doença mental explicar-se-ia biologicamente. Aliás, ele construiu, penso que, nexos para laboratórios aqui no hospital, para histologia, para anatomopatologia, até para depois o que vem a despoltar a eletroconvulsivoterapia, os eletrochoques.
Nunca teve medo que lhe acontecesse algo de parecido com o que aconteceu a Miguel Bombarda, que foi assassinado aqui no Miguel Bombarda, antes de se chamar Miguel Bombarda, neste hospital psiquiátrico, no seu gabinete, por um doente? Quando vim para cá, confesso que disso nunca tive receio. Embora algumas pessoas me dissessem que este serviço de psiquiatria forense haveria quase um mau agouro, porque haviam vários psiquiatras que vinham para cá trabalhar, amaldiçoado, e que faleciam por doenças naturais, nomeadamente neste espaço. Agora, a minha vinda para aqui não teve nada de romântico, teve que ver sobretudo com a minha formação prévia também em medicina legal. E daí o meu gosto pela psiquiatria forense, e o único sítio em Lisboa onde havia um serviço de psiquiatria forense, com os doentes inimputáveis, com perigosidade, era efetivamente este. Nunca pensei, efetivamente, até porque sempre senti um risco maior nos doentes, às vezes da urgência, do que os doentes que estavam nesta enfermaria. Porque os que estariam aqui seriam os antigos alienados criminosos, agora os inimputáveis com perigosidade, mas que estavam efetivamente sob tratamento. E à partida estavam sob tratamento, estariam pelo menos já mais estabilizados do que alguns doentes que nós veríamos na urgência que estão desestabilizados. Estes doentes estavam aqui porque não podiam ter uma pena de prisão, porque eles não teriam culpa por aquilo que fizeram. A responsabilidade de terem cometido crimes, no fundo, se quisermos corretamente, atos, factos ilícitos típicos, a responsabilidade era da doença. Se não houvesse a doença, eles não teriam cometido o crime. E é por isso que eles vêm para estas enfermarias, que são enfermarias de segurança, enfermarias nesse sentido prisionais, mas de facto eles estão privados da liberdade, não como pena, mas como medida de segurança. O doente que matou o Miguel Bombarda pertencia a este serviço? Estava já referenciado? Que eu saiba, não. Aliás, sabe-se que o tenente Aparício, que esteve efetivamente, que cometeu o homicídio no Miguel Bombarda, tinha sido um doente daqui do hospital, não sei exatamente de que enfermaria, tinha tido alta, há quem diga por alguma pressão da família, e depois foi para o estrangeiro e voltou do estrangeiro, pediu para falar com o professor Miguel Bombarda, e foi aí, a 3 de outubro, que efetivamente disparou os tiros ao relatório da autópsia do professor Miguel Bombarda, no Instituto de Medicina Legal, tal como existe também o exame psiquiátrico que foi depois feito, o homicida. E qual era o diagnóstico? Haveria um delírio de perseguição crónico, em que ele achava que o Miguel Bombarda, mesmo à distância, quando ele tinha estado em França, interferia com ele e perseguia-o nesse sentido. E daí ele ter morto o Miguel Bombarda, aliás, imediatamente antes do 5 de outubro, em que Miguel Bombarda, como fervoroso republicano, e fez questão de, antes de ser operado, de destruir documentos que poderiam implicar na revolução que iria, 2 dias depois, um dia depois, que iria efetivamente trazer a República a Portugal. É particularmente trágico e irónico que um revolucionário republicano tão comprometido, tão envolvido como Miguel Bombarda tenha morrido 2 dias antes da Revolução. Mas isso que está a dizer é referido também como das últimas palavras do professor Miguel Bombarda. Aliás, ele terá dito, reza a história, que não lhe façam mal, que ele é um louco, referindo-se ao Tenente Aparício. Ao Tenente Aparício. E, inclusivamente, terá dito, antes de submeter a cirurgia, que é trágico morrer assim, amanhã ou hoje, ou poderia estar neste momento a morrer pela República. Morrer assim é estúpido. Esta noite podiam morrer pela República. Foi uma grande figura de finais do século XIX, início do século XX, na política, na cultura e, evidentemente, na ciência. Ele era um homem impulsivo, forte, descrito como sanguinário, quesilento até, mas, sobretudo, ele era conhecido como cientista. Ele era um antimetafísico. Para ele tudo se poderia descobrir na ponta do neurónio. E também, embora já não do ponto de vista tão biológico, ele, em termos de inovação, neste hospital, ele desenvolveu, se quisermos, ou promoveu a ergoterapia, que depois vem dar a terapia ocupacional,
e a construção neste hospital de várias oficinas. Oficinas de carpintaria, de sapataria, de papel, reprografia, para os doentes trabalharem e terem um papel ativo e, obviamente, desenvolverem também as suas capacidades cognitivas. E ele foi também um pioneiro nesse aspecto, embora ele era um biológico puro. Não é? No meio dessas terapias ocupacionais, diríamos agora, é a expressão que usamos agora, seguramente também lhes deu oportunidade para se expressarem através de disciplinas artísticas, desenho, pintura, se calhar escultura, e realmente ao longo dos tempos aqui estiveram artistas internados, artistas, poetas... Estou-me a lembrar de dois deles nesta enfermaria. O terceiro, penso que não foi desta enfermaria. O terceiro foi vou começar por ele, o Ângelo Lima, um poeta que recentemente, um cineasta, o realizador Jorge Pelicano, tem um filme documentário excelente. Os que estiveram nesta enfermaria, o Jaime Fernandes e o Valentim de Barros, tiveram vários anos, 30, 40 anos internados neste hospital. O Jaime Fernandes, um artista interessante, podemos ainda ver desenhos dele e de outros aqui expostos. E foi o protagonista, diferido, evidentemente, mas do magnífico filme também do António Reis, Jaime. Exatamente. Jaime. Bom, aqui também o João César Monteiro fez as Recordações da Casa Amarela, portanto, grande filme. Digamos que este espaço é muito chamativo de cineastas, efetivamente. É irresistível, não só plasticamente de facto bonito, como tem esta carga da história e de tudo o que esta história especificamente evoca, não é? De dor, de sofrimento, de repressão, forçosamente, mas também de tentativas generosas, como a do Miguel Bombarda. E outros depois dele que se bateram pelos direitos dos doentes. Certo, mas de qualquer das maneiras também não podemos ver os doentes aqui como um sofrimento, porque para muitos que eram, digamos, postos de lado pela sociedade, pelas famílias, encontravam aqui um espaço familiar, um espaço acolhedor, no sentido onde sentiam-se gostados, sentiam-se apreciados. Estou-me a recordar, efetivamente, de um doente que tinha cometido um crime, que no final já o queriam libertar. Ele dizia, não, eu quero estar aqui. Esse senhor ainda está vivo, tem 90 e tal anos, e diz, não, eu quero estar aqui porque aqui são a minha família, se não fossem os médicos daqui, os enfermeiros daqui, eu já tinha morrido. Porque a vida para ele agressiva era lá fora, não era aqui dentro. O sofrimento para ele era lá fora. Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook.